Então, nossa aula de hoje é a organização dos poderes. Dentro da organização dos poderes, temos o tema poder legislativo. Terça-feira, dia 3 de agosto, tá? Início de agosto, vamos iniciar a nossa aula das 10 da noite, né? O nosso módulo Corujão, tá bom? Então, pessoal, poder legislativo. O que nós vamos entender sobre o poder legislativo, sobre a organização dos poderes? Todos nós sabemos que na organização do Estado, e não se preocupe com a apostila, tá? Vocês sabem como nós fizemos ontem, terminando a aula, eu já mando ela para vocês. Então, vão acompanhando, né, a apostila aí pelo vídeo, né, de forma tranquila. Se vocês perderem alguma informação, não se preocupem que vocês vão receber logo em seguida a apostila, tá? Então, pessoal, dentro do tema poder legislativo, quando a gente fala da organização dos poderes, nós vamos ter que sempre lembrar 3 detalhes. Nós temos 3 poderes na República, que é o poder executivo, não é isso? Tá? Nós temos o poder legislativo e temos também o poder judiciário, não é isso? Então, nós temos esses 3 poderes. Professor, um poder é superior ao outro? Não, pessoal. Lembrando sempre, esses poderes não são superiores um ao outro, né? O artigo 2º da Constituição Federal, tá? Que a gente não pode esquecer nunca lá na nossa prova, o artigo 2º da Constituição Federal vai dizer o quê? Que existem os 3 poderes e esses poderes são harmônicos, tá certo? Harmônicos e independentes, tá? Então, a gente não pode esquecer disso para a nossa prova. Nós temos 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, que esses poderes são harmônicos, tá certo? E independentes, tá bom? Beleza? Então, nós não podemos esquecer disso nunca lá na nossa prova. Outro detalhe que nós não podemos esquecer é o artigo 60, tá? Parágrafo 4º, não é isso? Né? Parágrafo 4º, né? Lá da Constituição Federal, né? O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, o que ele diz? Que essa separação de poderes, essa existência desses 3 poderes, tá? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, é uma cláusula pétrea. Lembra lá, pessoal? É uma cláusula pétrea, né? Então, né, nós não podemos esquecer disso nunca lá na nossa aula, né? Que na nossa prova, que os 3 poderes eles nunca vão deixar de existir de acordo com a nossa Constituição Federal. São 3 poderes, eles são harmônicos e independentes entre si. Isso é uma cláusula pétrea. Nenhuma emenda constitucional, nenhuma regra constitucional pode acabar com essa independência dos poderes ou acabar com os 3 poderes, tá bom? Professor, por que eu tenho 3 poderes? Porque um poder, tá certo? Vai, né, impedir a arbitrariedade do outro, a arbitrariedade do outro, né? Se algum poder, tá certo, tentar ser arbitrário, nós teremos o outro poder para, de acordo com as regras constitucionais, tomar as providências que são necessárias, tá bom, pessoal? Então, isso também a gente não pode esquecer nunca, né? Ele vai impedir ali a arbitrariedade, que os poderes existem, mas eles são exercidos dentro dos termos da Constituição. Se alguém tentar extrapolar esse poder, um outro poder poderá tomar as medidas que são necessárias dentro dos limites da Constituição para acabar com a arbitrariedade do outro poder, tá bom? Ou a ilegalidade de outro poder, coisas dessa natureza. Então, isso a gente não pode esquecer nunca lá na nossa prova, tá bom? Quando a gente fala sobre os poderes, tá? Beleza? Então, já dito isso, tá? Então, já conseguimos compreender, né, essa questão aí sobre os poderes, vamos falar já diretamente do poder legislativo, né? Então, dentro da estrutura constitucional brasileira, nós temos aqui o poder legislativo, tá? E esse poder legislativo, o que ele faz? Não pode se esquecer nunca disso lá na prova. O poder legislativo, tá certo? Vai ser o poder que vai criar as leis, que vai criar as normas do país, tá certo? É o poder legislativo que cria as leis do país, tá bom, pessoal? Beleza? E além disso, o poder legislativo, ele fiscaliza o poder executivo, tá, pessoal? Beleza? Então, esse poder legislativo, ele vai fiscalizar o poder executivo, tá bom? Beleza?
Tranquilão, pessoal? Então, não vamos esquecer disso nunca lá na nossa prova. O Poder Legislativo faz as leis, tá certo? Beleza? E, além disso, ele fiscaliza o Poder Executivo, tá? Então, esse detalhe nós não podemos esquecer nunca lá na nossa prova. Só a título de conhecimento, né? Para a gente falar do Poder Legislativo, nós vamos falar do Poder Legislativo Federal, que está na Constituição, né, da República, né? Então, eu tenho o Poder Legislativo Federal, tá certo? Mas eu tenho o Poder Legislativo Estadual e eu tenho o Poder Legislativo Municipal. Eu não posso esquecer disso. Nós vamos tratar na aula de hoje do Poder Legislativo Federal, que é aquele que está previsto ali na Constituição Federal. O Poder Legislativo Federal, ele é exercido, tá? Exercido pelo Congresso Nacional. Já o Poder Legislativo Estadual, ele é exercido, tá certo? Pela Assembleia, tá certo? Pela Assembleia Legislativa, né? Quem mora aqui na capital Manaus, que passa ali na Avenida Recife, né? Lá tem um prédio enorme do Poder Legislativo Estadual. Lá está a Assembleia Legislativa, tá bom? Tá? E o Poder Legislativo Municipal é exercido, né, pela Câmara dos Vereadores, pela Câmara dos Vereadores, tá bom? Vereadores. Então, isso aqui, pessoal, são detalhamentos de conhecimento amplo que você precisa para poder resolver a sua questão da prova. Não é memorizar, é entender como funciona a sistemática nacional, né, dos poderes legislativos. Professor, e o que esses poderes legislativos fazem? Criam leis e fiscalizam o executivo. Se for no âmbito federal, vão fiscalizar o chefe do executivo federal, que é o presidente. Se for no âmbito estadual, vão fiscalizar, né, o chefe do poder executivo estadual, que é o governador. Tá? Se for no município, vão fiscalizar o chefe do poder executivo municipal, que é o prefeito. Tá bom, pessoal? Então, isso que vocês têm que lembrar sempre lá na nossa prova, tá? E o nosso estudo, como eu disse para vocês, ele está voltado para o poder legislativo, tá certo? Poder legislativo, tá? Legislativo federal, tá certo? Embora às vezes a prova não fale poder legislativo federal, mas você já tem que aprender dessa maneira, né? E quando a prova falar, muitas vezes ela vai estar tratando ali do poder legislativo federal, tá? Então, como eu já disse antes, tá? Quem exerce o poder legislativo federal é um órgão chamado Congresso Nacional, tá certo? Então, quem exerce o Poder Legislativo Federal é um órgão chamado Congresso Nacional. É o Congresso Nacional, certo? Congresso Nacional, perfeito? Que vai fazer as leis federais, as leis do país, tá certo? Bem como vai fiscalizar o chefe do Executivo Federal, tá bom, pessoal? Beleza, tá? Lá no Congresso Nacional, pessoal, eu tenho duas casas, tá? Eu não posso esquecer disso. Lá no Congresso Nacional eu tenho duas casas. Que casas são essas? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tá certo? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tá? Então, pessoal, como o próprio nome diz, se são duas casas, ou seja, o Poder Legislativo Federal, ele é bicameral e você mata uma questão da prova, tá? Então, o Poder Legislativo Federal, como ele tem duas, ele é exercido pelo Congresso, ou seja, e o Congresso tem duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, então o Poder Executivo Federal é do tipo bicameral, tá certo? Então já mata aqui mais uma questão da nossa prova, tá bom, pessoal? É o Poder Executivo, ele vai ser do tipo bicameral, Poder Legislativo Federal vai ser do tipo bicameral. Então, eu vou colocar essa informação aqui, sim, que é uma formação da prova. Ele é bicameral, tá certo? Já no Estado, o Poder Legislativo é unicameral, para você já ler e já matar a questão da prova. E no município, como ele é exercido pela Câmara dos Vereadores, tá certo? Ele é unicameral, porque só tem uma Câmara, tá bom? Beleza, então aqui, ó, os detalhes da nossa prova, para você não esquecer. O Poder Legislativo Federal, ele é bicameral, mas quando vai para os estados
e municípios, ele é unicameral. Não se perde, não se preocupem, porque não se percam, não se preocupem, porque está aí na apostila já tudo anotado que eu estou falando para vocês, tá bom, pessoal? Beleza, tá? Então, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. No Congresso Nacional tem duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, o Poder Legislativo Federal é do tipo bicameral, tá certo? Beleza, então tá aqui, ó. Fiz uma pequena introdução que já está escrita aqui, ó. Tem como função elaborar as leis e fiscalizar o chefe do Poder Executivo. Tá bom, pessoal? Tranquilão? Beleza, então tá aqui, né? Aquilo que nós acabávamos de falar. Tá? Aí o que mais? O Poder Legislativo, tá aqui, ó. Vai ser exercido, aquilo que eu já falei para vocês, pelo Congresso Nacional, que é formado por duas casas, tá? Quais são as casas? A Câmara e o Senado. Então, o nosso Poder Legislativo, como tem duas casas, ele é do tipo bicameral, bicameralismo federativo, tá bom? Beleza, olha só como vai ficando bonitinho os nossos esquemas para a gente, quando chegar a prova, tá tudo alinhado, né? E fácil de você fazer a sua revisão, tá bom? E aí o artigo 44, eu sempre trago os artigos correspondentes, que o aluno tem que acompanhar os principais artigos da Constituição, tá aí, ó. O Poder Legislativo vai ser exercido pelo Congresso Nacional, que compõe-se pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, tá bom? Tudo em casa, tudo em ordem? Conseguimos entender isso? Me digam aí, me dê um feedback. Vamos lá? Já me dê um feedback aí, como tá? Tranquilo, professor. Tranquilão? Beleza, tá? Tudo ok, tá? Vamos lá, que aqui, pessoal, é uma história que tem início, meio e fim. Então, a gente tem que entender a história desde o início para subindo cada degrau da nossa aprovação, tá? Outra coisa também, né, que eu sempre falo para vocês, olha só como ficou bom. Nosso módulo de reforço, que o pessoal vai falar por aí, mentoria, coach, essas coisas todas, é reforço, pessoal, tá certo? Beleza? Vamos usar o linguajar do que se propõe o nosso módulo, é acrescentar, é aprofundar, é tratar detalhes, né? Isso é um reforço, tá bom? E aí ficou bom, olha só, vocês já tiveram aula ontem, tiveram aula hoje, né? E agora vocês vão ter aí o restante da semana para poder revisar pontos, não é isso? Fazer a revisão de vocês, tá? Sem se cansar tanto nessa fase inicial, tá? E aí, o que eu tenho que falar agora? Da Câmara dos Deputados. Tá certo? E aí, o que cai na prova sobre a Câmara dos Deputados? Tá certo? Lá na Câmara dos Deputados, que tem lá 513 deputados federais, né? Então, lá na Câmara, né, tem os 513 deputados federais, não é isso? Tá? E aí, pessoal, o que são esses deputados? Esses deputados, ó, palavra da salvação, eles são os representantes do povo, tá lá na Constituição. Os deputados federais representam o povo, tá? Beleza? E esses deputados, quando eles são eleitos, olha as palavras da prova. Eu estou marcando todas. Eles são eleitos pelo sistema proporcional, tá? Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional. Se é proporcional, tem que ser proporcional a alguma coisa. Ou seja, leva em conta, né, ao número da população. Tá certo? Beleza? Então é isso, por isso que é proporcional ao número da população. Então, quanto menos população tiver, menos deputados tem. Quanto mais população tiver, mais deputados tem. Tá vendo? O Amazonas, como tem uma população pequena, nós só temos 8 deputados federais. Tá certo? Beleza? Já São Paulo, como tem uma população grande, São Paulo tem já 70 deputados federais. Então, aqui é outra pergunta da prova. Tá bem que marcada, né? Quanto aos deputados federais, qual é o número? No mínimo, o Estado vai ter 8 e no máximo 70 deputados. Tá bom, pessoal? Beleza, é um número ali que vai ser regulamentado por leis, tá certo? Uma lei complementar, tá certo? E essa lei complementar, toda vez antes da eleição, vai dizer quantos deputados vai ter cada estado e o Distrito Federal, tá bom? Beleza, então tá aqui, ó. Já fomos matando aqui, tá certo? As nossas questões da prova, tá certo? Então, cada estado e o Distrito Federal terão, né, deputados federais, tá certo? Terão deputados federais, tá bom? Beleza? O Brasil hoje não tem território, mas se for criado, né,
um território, tá? Se por acaso for criado um território no Brasil, tá certo? Esse território terá direito a 4 deputados federais. Vai ser um número fixo, né, de 4 deputados federais. Hoje o Brasil não tem território, mas se for criada, a Constituição já estabeleceu a regra e cai lá na sua prova. Tá bom, pessoal? Beleza, então tá aqui, ó. Coloquei mais uma vez um texto para facilitar a vida de vocês. Tá aqui, ó, o texto para facilitar e vocês construindo o mapa mental e o texto junto, pessoal. Não adianta pegar 1000 mapas mentais, tá certo? Que vocês não conseguem absorver se não foram vocês que criaram. É só balela para vender, né, material ou fazer mídia, tá certo? Beleza? Cuidado com isso, tá bom? Tranquilão? Outro detalhe, pessoal, não cometam o erro clássico de preparação de aluno da OAB, tá certo? O aluno juninho da OAB, não é o caso de vocês, porque vocês estão fazendo uma aula de reforço, vocês já estudaram o curso regular, tá certo? Já tiveram um aprendizado bastante avançado, mas o aluno que está começando lá na OAB, o que ele faz? Ele pega vídeo aula de tudo quanto é lugar para assistir tudo, pessoal. Sabe o que vai acontecer? Ansiedade, tá certo? Pânico, certo? E não vai aprender nada porque não dá tempo. Se por acaso for escolher uma videoaula dessas que disponibilizam no mercado, pessoal, escolha uma só e acompanhe. Não adianta você ter 10, porque não vai te ajudar, porque você não vai conseguir ver as 10, tá bom? Beleza? O estudo ele é planejado, ele é organizado, ele é sequenciado para você conseguir passar, tá bom? Beleza? Isso te dá organização, te dá equilíbrio, tira ansiedade para você conseguir passar na sua prova, tá bom? Beleza? Certo? Então vamos lá lembrar disso. Isso nenhum professor gosta de falar, mas eu falo para o meu aluno, porque eu sou muito transparente com o meu aluno, tá bom? Beleza? Então a Câmara dos Deputados é composta pelos representantes do povo. Tá aqui, ó. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleito pelo sistema proporcional em cada estado, território e no Distrito Federal, tá bom? Beleza? Tranquilão até aqui? Nenhuma dúvida, né? Tranquilos? Então vamos lá lembrar desses detalhes para nossa prova. Qual outro detalhe? Professor, para ser deputado federal, tá certo? Para ser deputado federal, tá? Pessoal, para ser deputado federal, basta ser brasileiro. Pode ser nato, tá? Ou naturalizado, não tem nenhum problema, tá certo? Naturalizado, você pode ser deputado federal, tá bom? Beleza? E tem que obedecer o critério de idade, tá? De critério de idade é ter no mínimo, tá? No mínimo 21 anos, tá? Para você ser deputado federal, tá bom, pessoal? Beleza, a gente não pode esquecer disso nunca lá na nossa prova. Já o presidente da Câmara dos Deputados, eu estou colocando tudo aqui, pessoal, porque todos esses objetos são explorados da prova, tá? Câmara dos Deputados, esse não tem jeito, esse carinha tem que ser brasileiro nato, tá? Já o presidente da Câmara, que é o chefe da coisa toda, tá certo? Ele tem que ser brasileiro nato, tá bom? Tranquilão? Então vamos matando aí tudo que pode aparecer na nossa prova sobre, né, o poder legislativo, tá? Tranquilos? Beleza. E agora já falei do poder da Câmara dos Deputados, vamos para o Senado agora. Senado Federal. O Senado é diferente. O Senado ele é composto pelos representantes do Estado. Os senadores representam o Estado. O senador do Amazonas representa o Estado do Amazonas. O senador de São Paulo representa São Paulo. O senador do Rio de Janeiro representa o Rio de Janeiro. Então, cada senador representa o interesse do seu Estado. Ele tem que estar preocupado com o seu Estado, aquilo que é melhor para o seu Estado. É para isso que serve um senador. Tá certo, pessoal? Beleza? E como ele é eleito? Já é diferente, ó, a eleição dele é pelo sistema majoritário, majoritário de major, de maior, tá certo? Ou seja, de mais, quem tem mais votos ganha, né, para senador, tá bom, pessoal? Beleza? Já cada estado e o Distrito Federal, cada estado e o Distrito Federal terão 3 senadores, é um número fixo, tá? O estado do Amazonas tem 3, o estado de São Paulo tem 3, o estado do Rio de Janeiro tem 3, tá certo? Então são 3 senadores da República que nós temos ali
nessas unidades da federação. Tá bom, pessoal? Beleza, então vamos lembrar disso para a nossa prova. Detalhe que cai em tudo quanto é prova, tá? Beleza? Professor, e se o Brasil criar um território? Se criar um território, não terá senador, tá? Não tem senador, tá? Vocês viram que o território, se for criado, vai ter deputado federal, mas senador não tem senador, tá bom? Então vamos lembrar disso lá na nossa prova, tá bom? Beleza? E o senador? O senador pode ser também brasileiro nato ou naturalizado, tá? Naturalizado, tá certo? Beleza? E tem que ter uma idade mínima, tá? Idade mínima para ser senador, tá certo? Idade para ser senador, idade mínima 35 anos, né? O Senado é coisa séria, por isso se pede lá no Senado. Isso vocês vão entender, pessoal. Se pede lá no Senado pessoas com mais idade, tá certo? Porque o Senado ele significa maturidade, tá certo? O equilíbrio político, né? É fugir das paixões, tá certo? Beleza? Então o Senado é para isso. Porque as decisões do Senado são muito importantes, né? O Senado pode impeachmentar um presidente, tá certo? Então, lá se quer pessoas que têm mais vivências, né? Geralmente o senador foi quem já foi deputado, quem já foi governador, quem já foi prefeito, então o cara já tem mais maturidade política. Então, por isso que se exige lá do Senado, tanto que o Senado você vai ver que ele tem muitas coisas, né, que o Senado faz em razão disso, né? Então, por isso exige lá uma maturidade maior, tá bom? Tranquilão, pessoal? Beleza, tá? Ok, tá? Então, pessoal, outro detalhe aqui sobre deputado que eu tenho que falar para vocês, que eu não coloquei aqui, tá? Mandato, né? Mandato do deputado federal, tá? O mandato do deputado federal, pessoal, é de 4 anos, tá certo? 4 anos, tá bom? Professor, pode ter reeleição? Pode. Reeleição. Enquanto o cara tiver bala na agulha, pode ter reeleição, tá? Reeleição, tá? Tem cara aí que já é deputado há 4 mandatos, 5, 10 mandatos, tá? Beleza? Então, o mandato do deputado é de 4 anos, tá? Já o mandato do senador, tá certo? O mandato do senador é diferente, tá certo? Mandato de 8 anos, tá certo? O mandato do senador já é diferente, é um mandato de 8 anos, tá bom? Beleza? Porque o Senado é exatamente isso, ele é o equilíbrio da República, tá certo? Beleza? Então, por isso que ele sai deputado, sai governador, sai presidente, e vários senadores ainda permanecem, porque o mandato é de 8 anos para poder ter ali a continuidade da República, tá certo? Dos deveres republicanos, tá bom? Beleza, então por isso exige ali, né, o mandato de 8 anos, tá bom? Tranquilão, pessoal? Conseguimos aprender isso? Isso cai direto em prova, certo? Como eles gostam disso lá na nossa prova, tá? Então, vamos lá para o nosso feedback. Me dê aí o feedback, tá tudo ok? Se estão conseguindo entender? Ok, certinho. Ok, certinho? Tranquilão. Beleza, tá certo? Ok, então vamos lá, pessoal, tá? Então vamos aqui entender, né? Beleza, tá? O Vander entrou? O Vander entrou, tá aqui já. Ele tá acompanhando a aula. Beleza, Vander? Porque ele mandou uma mensagem dizendo que não estava conseguindo, mas tá aqui, tá? Já assistindo a nossa aula, tá bom? Beleza? Então vamos lá entender, né, as nossas aulas, né? Entender, né, como é o nosso método, vocês montando a apostila junto, né? Para poder, né, saber o que vocês vão estudar depois com tranquilidade, tá? Já saber o que vocês vão procurar já na revisão, na reta final. Vocês têm que sempre pensar, pessoal, é se organizar agora para fazer uma boa reta final. Sempre pensa nisso, tá? Você se organiza agora para nos últimos 30 dias, quando eu for lá para 17, 20 de setembro, vocês estarem completamente organizados para se prepararem para a sua reta final, tá bom? Tranquilão? Então, pessoal, olha aqui, ó, artigo 46. Tá? O Senado compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário, tá certo? Beleza? Tranquilão? Então, vamos lembrar disso aqui para a nossa prova, tá? Beleza? E aí, vem alguns conceitos importantes que são cobrados na sua prova, tá? O conceito de legislatura. Conceito de legislatura. Cada legislatura tem duração de 4 anos. Você não sabe como isso cai em prova, pessoal.
tá? Beleza? Questão simples, boa, mas é uma questão que pode tirar da segunda fase. Se você perde uma questão dessa, cai para 39, já era, acabou a tua segunda fase. Então tá aí na apostila. Uma legislatura dura 4 anos, tá, pessoal? Então, os deputados e senadores que tomaram posse agora, os deputados agora, né, em 2019, né, janeiro de 2019, terão que cumprir uma legislatura de 4 anos, tá bom? Beleza? Outro conceito que não pode deixar, que a gente vai falar muito, mesa, tá certo? Mesa. Professor, o que é mesa? É uma palavra que vocês vão ouvir falar muito, tá? Mesa é o órgão de direção da Câmara ou do Senado. A gente chama de mesa. Então, vamos imaginar que todos nós aqui que estamos assistindo aula fôssemos deputados federais. Só que alguém tem que dirigir isso, alguém tem que presidir isso, alguém tem que organizar isso, não é verdade? E aí se votam nas chapas de mesa. Tá certo? E aí vai ter lá a mesa, eu vou ser o presidente, o Wander vai ser o vice-presidente, o Alexandrino vai ser o secretário, o Pedro vai ser o segundo secretário, então nós vamos formar a mesa, então nós vamos dirigir ali durante um período a Câmara dos Deputados, tá bom? Beleza, ou o Senado Federal, porque tem a mesa da Câmara, mesa do Senado, e tem a mesa do Congresso. A mesa do Congresso, ela é presidida pelo presidente do Senado, tá? Lembra lá o presidente do Senado? Ele que é o presidente da mesa do Congresso. Então, ele que faz a organização administrativa ali do Congresso. Nossa, professor, nessa organização administrativa o cara faz o quê? Tudo, pessoal. Tudo. Pautas, votações, ele que vai organizar, certo? Pagamentos, diária, contratação de servidores, contratação de carro, aluguel, serviço. É o cara que administra tudo, né? Ele que administra a coisa toda, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então não podemos esquecer disso nunca lá na nossa prova, tá? Pergunta que vai cair na sua prova. Quanto tempo o cara fica na mesa? O mandato de quem está na mesa é de 2 anos e não pode ter recondução para o mesmo cargo. Então, hoje eu sou presidente da mesa da Câmara, eu só fico 2 anos. No próximo mandato, eu já não posso, no próximo biênio, eu já não posso mais ficar, já tenho que escolher outro presidente da Câmara, tá bom? Foi o que aconteceu agora, né? Acabou ali, né, a presidência do Rodrigo Maia, deu 2 anos, teve que escolher outro. Acabou, né, a presidência do senador, esqueci o nome dele, né, que ele é lá do Amapá, que era presidente, assumiu outro, assumiu o Pacheco agora. Tá bom, pessoal? Não pode esquecer. Qual o tempo de mandato da mesa, pessoal? Beleza? Lá no carro que você vai adquirir, vamos lá? Qual o tempo? Questão de prova? 2 anos. Qual tempo, pessoal? 2 anos. 2 anos, tá? Não pode esquecer 2 anos. isso nunca lá na sua prova, tá? Outro... Professor, Oi, pode professor, falar? Pode falar, Alexandre. Só para contextualizar, né, eles tentaram retornar ainda, né? Eles ingressaram com mandado de segurança, né, pleiteando uma reeleição para ser presidente da Câmara e ser presidente do Senado. E aí o STF falou, opa, peraí, negativo. A Constituição fala que o mandato é só de 2 anos e não pode ter recondução para o mesmo cargo. Aqui, ó, não pode ter recondução para o mesmo cargo. Aí, ó, marquei até na apostila, tá certo? Então, foi um mandado de segurança que ele se tentou, o STF negativo. A Constituição não fala que pode ter recondução para o mesmo cargo, acabou, né, indeferiu o mandado de segurança, tá bom, pessoal? Por isso que eu acho que essa questão é uma bem provável ali para estar em outubro na prova de vocês, porque foi objeto, né, de questionamento no STF recentemente, tá bom? Tranquilão? Sessão legislativa, período 2 de fevereiro a 2 de fevereiro a 17 de julho. Depois, recesso, 1º de agosto até 22 de dezembro, tá? Pessoal, essa pergunta vai te fazer um ser melhor na vida? Não, pessoal. É uma questão só de memorização, mas, infelizmente, a prova pode perguntar. E como a gente precisa passar, eu tenho que falar para vocês. Tá? Beleza? Não tem jeito, tá? Isso não vai fazer você mudar de vida, não vai fazer você ser melhor, não vai fazer você ser um cientista, nada, pessoal.
viajar para Marte, nada. Mas, infelizmente, às vezes a prova cobra um troço desse. E a gente não pode ficar no meio do caminho, perder a ida para a segunda fase por causa de uma questão dessa. Tá bom, pessoal? Então, tá aqui. Vai ter que memorizar. Lógico que vocês não vão memorizar hoje. Hoje não é o dia. Esses itens de memorização, legislatura, sessão legislativa, deixa para a última semana. Você já sabe que existe, sabe que está lá na apostila de vocês. Na última semana você passa o olhar de novo, faz umas questõezinhas, já era, você mata a sua questão da prova, tá bom? Beleza, não precisa memorizar hoje não. Você memorizou hoje 3 de agosto. Se você memorizar hoje, quando for mês que vem, né, setembro, você vai dar uma topada, vai esquecer. Então, não adianta memorizar hoje, tá bom, pessoal? Deixa para memorizar, sabe que isso existe, sabe que é cobrado em prova, deixa para memorizar na última semana da prova, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Detalhe da prova, a sessão legislativa começou, enquanto não vota a lei de diretrizes orçamentárias, não tem férias para ninguém. Olha só, pessoal, isso cai na prova direto, tá? Enquanto não se vota a lei orçamentária, não tem recesso, tá? Isso aí já caiu várias vezes na prova, tá? Você já sabe, o jornal fala disso o tempo todo, chega lá no final do ano, aquela correria para aprovar a lei orçamentária, né? E você ir lá, o jornalista mesmo fala, olha, enquanto não votarem a lei orçamentária, não teremos recesso, tá certo? É exatamente isso, tá? Beleza? A Constituição não permite, né, que se tenha recesso, né, enquanto não votada a lei orçamentária, tá bom, pessoal? Beleza, todo mundo felizão da vida? Ok, tá? Aí eu, como sempre faço, coloco o artigo, né? O artigo 57, o Congresso Nacional se reunir-se-á anualmente na capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. As reuniões para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem sábados, domingos ou feriado, tá bom? Pode ver que caiu o dia 2, caiu no feriado, eles não vão trabalhar, né, pessoal? Tá? Não vão trabalhar, vai para o próximo dia útil, tá? Pronto, beleza? Questão da prova. Tem momento que a Câmara e o Senado trabalham juntos, tá? Que a gente chama de sessão conjunta. Tá vendo como é fácil? Tá? Beleza? E algumas dessas sessões conjuntas a gente vai ter que lembrar quando que eles vão trabalhar juntos. Como, por exemplo, no primeiro dia, para inaugurar a sessão legislativa. Tá aqui, ó. Facinho, né? Primeiro dia de trabalho, todo mundo feliz, vamos trabalhar todo mundo junto. Então, eles inauguram a sessão legislativa, tá bom? Eles têm um regimento comum, as regras que são comuns a esse. Se é comum, pessoal, tem que fazer junto. Então, tá aqui, ó. Quando eles votam o regimento, né, que vai organizar as duas casas, né, o regimento comum, eles votam junto, tá bom? No dia da posse do presidente, lembra lá, pessoal? Dia 1º de janeiro, o presidente toma posse. Lembra lá? 1º de janeiro, o presidente toma posse. Quem dá posse é o presidente? Congresso Nacional. E é numa sessão conjunta, deputados e senadores, todo mundo junto e misturado. Tá certo, pessoal? Beleza. E também para conhecer de veto, né? Quando o presidente veta uma lei, né? Para discutir o veto, né? Sobre dessa lei, é uma sessão conjunta de deputados e senadores, todo mundo junto e misturado, tá bom? Beleza. Por enquanto, pessoal, só isso que vocês vão lembrar de trabalho conjunto, tá, pessoal? Por enquanto, só isso. Não se preocupem, né, com outra coisa agora. Só se preocupem com isso aí, tá? Tranquilão? Convocações extraordinárias, tá certo? Beleza? O que você vai lembrar? Em alguns momentos, pode ser que tenha uma convocação extraordinária lá do Congresso. Qual a pergunta que cai mais na prova? Pessoal, se tem convocação extraordinária, é de graça. Ninguém vai receber nada para ir para a convocação extraordinária. Tá bom, pessoal? Beleza. Então, vamos sempre lembrar disso. É um objeto que cai muito na prova, tá? Quando que vai ter uma convocação extraordinária? Tá? Em caso de decretação de estado de defesa. Tá aqui, ó. Situações graves, né? Estado de sítio, intervenção federal. Ô, pessoal, só situações graves. Opa, se é situação grave, todo mundo levanta da cama e bora trabalhar, tá certo? E aí você vai ter ali uma convocação extraordinária, tá? Vai ser decretado um estado de sítio, um estado de defesa, né? Vai dar posse ao presidente.
tá? É uma convocação extraordinária que é feita, pessoal. Ô, pessoal, surgiu um problema sério aqui, foi decretado o estado de defesa, foi feito um pedido de intervenção federal. Bora, pessoal, sair, né? Botar o terno e ir lá para o Congresso para poder resolver essa treta. Tá vendo, pessoal? Fácil, viu como não é difícil? Tá certo? Simples assim, tá certo? E aí eles vão ter essas convocações extraordinárias, tá bom, pessoal? Tranquilão? Ok, vamos sempre lembrar disso lá na nossa prova, que a gente mata aqui a questão da prova, tá? Tranquilão? Beleza, então já saí aí. Primeiro detalhe sobre convocação extraordinária. Comissões, tá? Comissões, bora lá, para comissões. Viu como não é difícil, pessoal? É só a gente sistematizar. Passo a passo, vocês estão me ouvindo, estão acompanhando a apostila, depois ler a apostila amanhã, marcando isso que já foi marcado, né? Observando isso que foi marcado, você mata ali a questão da prova. Comissões, vamos lá, pessoal. Professor, o que é uma comissão? Pessoal, comissão são grupos de trabalho. Aqui, ó, são grupos de trabalho que vão ser formados no Congresso, pode ter na Câmara, pode ter no Senado. É como se a gente aqui se dividisse em vários grupos. E aí nós teríamos as comissões. Tá certo, pessoal? Beleza? Então não podemos esquecer nunca disso, tá? Lá no Congresso, pessoal, eu tenho as comissões que são permanentes, tá certo? Beleza? E tem as comissões temporárias. O que é aquela comissão permanente? É aquela que sempre vai existir. Tá? Comissão de Constituição e Justiça, Comissão da Saúde, Comissão da Educação, são grupos de deputados, né? Que quando tem uma regra sobre saúde, é aquele grupo que vai tratar das regras de saúde. A segurança, então é esse grupo que vai tratar das regras de segurança, tá certo? Então são essas comissões que são formadas. E nós temos as comissões temporárias. A caveira da Vitória está bem aqui, ó, na comissão temporária. Aqui que cai na prova a questão da comissão temporária, e caiu na prova passada, como falava para vocês que iria cair. E a principal comissão, que é a que cai na prova, é a CPI. Né? Estamos aí numa CPI desde a prova passada, lembra? Certo? Então, isso cai na prova direto, né? Que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Tá certo? Beleza? A Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa é a mais famosa de todas. E é essa que a gente vai aprender, porque é ela que vem na nossa prova. Tá aqui, ó, a Comissão Parlamentar, Comissão Temporária. Por que, professor, Comissão Temporária? Porque ela dura um tempo, viu? Essa CPI do Covid agora, o prazo dela era 90 dias, olha o prazo, e foi prorrogado por mais 90 dias, por isso que ela é chamada de temporária, ela tem um tempo para começar e terminar, tá certo? E aí, pessoal, olha só o que aparece lá na nossa prova. E essas comissões temporárias, né? Essas comissões parlamentares, parlamentares de inquérito. Pessoal, essas comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. Está aqui, ó. Beleza? Tranquilão? Pessoal, cuidado com lenda urbana. Vocês não são, é aquilo que eu sempre falo, juristas de Facebook, de WhatsApp. Vocês não são. Vocês são estudantes de direito. Alguns aqui já são formados, vão estudar para a OAB. Então, tudo que vocês falarem de direito, a fonte de vocês é a Constituição, é a lei ou é a doutrina. Esqueça Facebook e WhatsApp, tá certo? Esqueça o jurista de WhatsApp e de Facebook, tá? Gente que nunca pisou numa faculdade e quer dar palpite sobre CPI, quer dar palpite sobre decisão do STF, pessoal. O cara não conhece, quem conhece são vocês. Então tá aqui, ó. Olha só, o que a CPI faz? A CPI tem poderes próprios, né, de investigação de autoridades judiciais. Então a CPI vai investigar, tá certo? Beleza? E vai investigar um fato usando, né, os poderes de autoridades judiciais. Tá bom, pessoal? Beleza? Quem cria a CPI? Quem cria uma CPI? Tá aqui, ó. Quem pode criar uma CPI é a Câmara ou o Senado. Que eles podem criar uma CPI para trabalharem juntos ou podem criar uma CPI para trabalhar separado. Tá certo? O Senado pode criar uma CPI
e a Câmara pode criar uma CPI, ou eles podem criar juntos a CPI, tá bom? Qual o quantitativo de assinaturas para criar uma CPI? Quantitativo de assinatura para criar uma CPI. Tá aqui, ó. Tá? Olha só, precisa da assinatura de 1/3. Cai direto na prova, por isso está marcado, pessoal. Tá? Então, precisa da assinatura de 1/3 de deputados ou de senadores, certo? Para ser criada uma CPI, tá bom, pessoal? Beleza? E aí, como eu disse para vocês, ela apura um fato certo e determinado. A CPI apura um fato certo e determinado, tá bom, pessoal? Não pode esquecer disso lá na sua prova. E depois que acabar a CPI faz um relatório encaminhando tudo para o Ministério Público para que sejam tomadas as medidas que são necessárias, tá certo, pessoal? Beleza? Encaminha tudo para o Ministério Público para a tomada das medidas que são necessárias. Pronto, primeiro passo é entender o que diz a Constituição sobre CPI, tá? Depois a gente passa para algumas decisões judiciais, algumas decisões do STF sobre CPI. Tá aqui, ó. Vamos lá, matar aqui, ó. Bonitinho, ó. Tudo que a gente precisa saber sobre CPI, tá? CPI é uma comissão temporária. Tá aqui, ó. Nossa primeira informação já de cabeça. Eu já sei que a CPI é uma comissão temporária que vai apurar um fato certo e determinado, né? Que vai apurar um fato certo e determinado, tá bom? Beleza? Que pode ser criada separadamente ou em conjunto. Lembra que eu disse agora para vocês? Tá certo? E aí, qual o quantitativo de assinaturas? 1/3 de deputados ou 1/3 de senadores, tá certo? Para assinar a abertura de uma CPI. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? No desempenho das atividades, terá poderes próprios de autoridades judiciárias. É isso que está lá na nossa Constituição. As conclusões da CPI são mandadas para onde, pessoal? Ministério Público, tá? Beleza. Primeiro passo, entendendo a Constituição, tá certo? E aí vem algumas perguntas clássicas da prova. O que a CPI pode fazer e o que a CPI não pode fazer? O que a CPI pode fazer e o que a CPI não pode fazer? Tá aqui, ó. Nós estamos acompanhando uma CPI, tá certo? O que ela faz? A CPI, ela pode convocar, aqui, ó. A CPI pode convocar autoridades, assim como ela pode convocar particulares, não é isso? A gente tem acompanhado a CPI, né? A gente tem a convocação de autoridades também, mas também tem a convocação de particulares, tá bom? O que mais que a CPI pode fazer? Determinar a condução coercitiva de uma testemunha. Se a testemunha não aparecer, se faz o quê, pessoal? Pede-se a condução coercitiva dela, tá? Determinar perícias e exames. Várias perícias e exames foram determinadas pela CPI que está em andamento hoje lá no Senado Federal, tá? Determinar busca e apreensão de documentos, desde que esse documento não esteja dentro de uma casa. Porque se estiver dentro de uma casa, precisa de uma ordem judicial, tá? Beleza? Determinar a quebra de sigilo fiscal, bancário e de dados telefônicos. Pessoal, tá aqui, ó. É o que mais fez a atual CPI. Quebra de sigilo fiscal, bancário e de dados telefônicos. Tá bom, pessoal? Pode pedir prisão preventiva e pode prender uma pessoa em flagrante. Lembra lá? Né? A atual CPI deu voz de prisão em flagrante para um servidor do Ministério da Saúde, tá certo? Porque está dentro das atribuições de uma CPI. Pronto. É isso que cai na prova de vocês, tá bom, pessoal? Isso cai direto, tá? O que mais? Tenho que saber o que a CPI não pode fazer. Eu já falei o que a CPI pode fazer, mas vocês também têm que ter uma visão, o olho de tandera de quem vai fazer prova daquilo que
a CPI não pode fazer. Ela não pode determinar outra espécie de prisão, a não ser a prisão em flagrante. Se ela precisar de uma prisão preventiva, temporária, tem que pedir do juiz. Tá bom, pessoal? Só pode prender direto se for prisão em flagrante. Determinar busca e apreensão domiciliar, não pode. Para entrar na casa de alguém, a CPI precisa mandar, né, fazer um pedido para o juiz. Interceptação telefônica, também não pode. Se for fazer, tem que pedir do juiz, tá bom? Beleza. Determinar prisão preventiva e temporária, também não pode, precisa de ordem do juiz, tá bom? Então, pessoal, na nossa prova tem que ficar muito claro aquilo que a CPI pode fazer e aquilo que ela não pode fazer. Está aí a nossa tabela, muito bem legal, bem montada, para você não se perder na hora da sua preparação. Tá certo? Depois você, com calma, vai ler tudo de novo, os pontos que estão marcados, para saber, né, tudo que pode ou não pode fazer uma CPI, tá certo, pessoal? Beleza? Tudo que pode fazer ou que não pode fazer uma CPI, tá bom? Tranquilão? Tá aí tudo bem? Me dê um feedback aí, eu quero saber se tá tudo ok. Tranquilinho. Tranquilinho? Beleza, tá certo? Tranquilo, professor. Vamos lá. Olha só essa questão aqui para a gente analisar, para vocês entenderem ali como funcionam as perguntas sobre a CPI, tá bom? Vamos lá, para a gente poder entender. Tá aqui, ó. A Câmara dos Deputados instalou uma comissão parlamentar de inquérito, com o objetivo de apurar as causas do crescimento do tráfico internacional de pessoas a partir do território nacional. Em sua primeira sessão, deliberou de modo fundamentado pela quebra de sigilo bancário. Pode fazer? Pode, vocês viram lá em cima. Deliberou pela interceptação telefônica. Opa! Interceptação telefônica não pode, ela tem que pedir do juiz, ela não pode pedir diretamente. Tá aqui, ó, como cai na prova, viu? Colher depoimento de servidores públicos vinculados ao Poder Executivo para prestar esclarecimentos sobre fatos. Pode, tá? Acabamos de ver lá. Tá? O que mais? Determinar a busca e apreensão numa residência. Ó, pela busca e apreensão na residência. Não pode, pessoal. Tem que pedir do juiz, se for busca e apreensão. À luz da sistemática, é correto afirmar quais são as medidas que estão de acordo com a lei. Somente a 1 e a 3, tá certo? Por isso que eu fui colocando lá o que pode e o que não pode, para você conseguir já matando a questão. Aqui é o momento de aprender, não quero que vocês adivinhem, tá certo, pessoal? Beleza, tranquilão? CPI busca e apreensão de documentos. Se tiver, Lucas, se tiver dentro de um domicílio, precisa de ordem judicial. Mas se não tiver, não precisa, tá? Tem que ter só esse cuidado na hora de analisar a questão da prova, tá? Por isso que ele colocou aqui, ó, busca e no item 4, busca e apreensão dos computadores na residência. Não pode, tem que pedir do juiz que determine essa busca e apreensão, tá bom? Beleza? Tranquilão todo mundo? Viram como é fácil? Ok, tá certo? Beleza? Vamos lá. Eu tenho que fazer obrigatoriamente uma pausa técnica de 4 minutinhos, tá, pessoal? Eu tenho que vocês tomar uma água rapidinho e já volto, nem vou sair do link, tá? Só vou tirar a imagem, tá bom?
Tá, pessoal? Retornando aqui às nossas aulas. Vamos lá, tá bom? Vamos aqui continuar, né? E vamos falar das prerrogativas de deputados e senadores, tá certo? Que são as prerrogativas parlamentares dos deputados e senadores, questão muito boa de prova, né? Beleza? E aí, pessoal, o que nós vamos ter que lembrar, pessoal? Os deputados e os senadores, eles têm suplentes. Essas prerrogativas que nós vamos estudar agora não beneficiam os suplentes, tá certo? Então, vamos sempre lembrar disso, tá? Uma decisão lá do STF, tá? Então, todas essas prerrogativas que nós vamos estudar agora, enquanto o carinha for suplente, ele não faz direito a essas prerrogativas. Ele só vai ter direito a essas prerrogativas no dia que ele assumir. Mas enquanto ele for suplente, não tem direito às referidas prerrogativas, tá? Então não vamos esquecer disso nunca, né? Detalhamento importante para a nossa prova. Lembra que eu falo para vocês, pessoal? Prova de constitucional é detalhe, prova de constitucional é igual mulher, tá? Gosta de detalhe, então a gente tem que estar atento a esses detalhes para fazer uma boa prova, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então vamos lá. Tinha que fazer a foto de hoje, que eu ainda não fiz, tá? Que é a foto da publicidade, eu tenho que mandar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, já sei que suplentes não são beneficiados com as referidas prerrogativas, tá? Beleza? Então, a primeira prerrogativa do deputado, pessoal, a gente vai chamá-la tecnicamente de imunidade material. Tá aqui, ó. Imunidade material. Professor, o que seria essa imunidade material? Fácil, pessoal. Que o deputado e senador não comete crime de palavra. Por isso que o deputado e senador, tá certo? Beleza? O deputado e senador, ele fala, Vossa Excelência, o presidente é um corrupto. E ele não é processado, porque ele não comete crime de palavra, tá certo? Então, pessoal, não são processados, tá aqui, ó. Não são processados na área civil, certo? Penal e administrativa, pelas expressões que eles usarem no exercício da atividade. Aí, pessoal, é uma imunidade que a gente chama de imunidade material, questão boa de prova, cai em tudo quanto é prova, tá bom, pessoal? Beleza, então tá aqui, ó. O que diz aqui o artigo correspondente? São invioláveis por suas palavras, opiniões e votos. Tá aqui, ó. Beleza? Isso significa que não pode ser processado na área civil, penal ou administrativa pelas palavras que expressarem no exercício da função. Tá bom, pessoal? Aquilo que ele falar, né, seja no jornal, seja no congresso, tá certo? Seja num programa de TV, tá? Ele não vai ser processado se ele falar e aquilo que ele falar estiver vinculado ao exercício da profissão, tá bom? Aqui, ó, o artigo 53, tá? Beleza? Qual a outra imunidade formal que a gente tem que lembrar? Tá aqui, ó. Vamos ver como tá hoje, tá? Não podem ser presos, salvo em flagrante delito, por crimes inafiançáveis, tá? Tá aqui, ó. A manutenção da previsão é decidida por maioria dos membros do Congresso, tá? O auto de prisão tem que ser encaminhado, né, em 24 horas para a casa respectiva, tá? Então, pessoal, se um deputado for preso, tá bom, pelas autoridades, tem que mandar esse auto de prisão, tem como ele mandar essa comunicação da prisão e em até 24 horas para a casa que ele atua. Se ele for senador, para o Senado. Se ele for deputado federal, para a Câmara dos Deputados, tá bom? E eles vão decidir por maioria se ele vai continuar preso ou não, tá? Vai decidir por maioria se ele vai continuar preso ou não, tá? Pessoal, antigamente vinha isso aqui, ó. Não pode ser preso a não ser em flagrante delito. Isso é o que está escrito até hoje na Constituição. Professor, mas o que eu tenho que lembrar para minha prova? Hoje, pessoal, colocar até em caixa alta aqui, ó. Beleza? Hoje, o STF decidiu, atualmente o STF decidiu que cabe qualquer prisão para o parlamentar.
Pode ser prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, prisão por condenação, pode ser submetido o parlamentar a esse tipo de prisão. Coloquei bem aqui, ó, o aluno tem que lembrar que atualmente o STF permite prisão por mandado de parlamentares, ou seja, prisão temporária, prisão preventiva, prisão por condenação, tá bom, pessoal? Não pode esquecer disso nunca lá na sua prova, tá bom, pessoal? Beleza? Processo. Vamos lá. Onde o parlamentar é julgado, tá certo, pessoal? Vamos lá. Beleza? Vamos lá. Onde o parlamentar é julgado. Outra questão muito boa na prova. Parlamentar tem foro privilegiado, tá? Beleza? Então vamos lembrar disso. O parlamentar tem foro privilegiado, tá certo? E então, professor, onde ele vai ser julgado? Tá aqui, ó. Eu tenho que acompanhar a jurisprudência do STF. Ele é julgado no STF. Um deputado e senador é julgado no STF. Caveirão da vitória nessa informação agora, pessoal. Desde que ele tenha praticado o crime que ele praticou tem a relação com o mandato parlamentar. Beleza? Olha só, pessoal. O parlamentar é julgado pelo STF, desde que o crime que ele tenha praticado tenha relação com o mandato parlamentar e ele tenha praticado esse crime enquanto era durante o mandato parlamentar. Não pode esquecer disso, pessoal. Cai na prova direto. FGV já cobrou esse julgamento, né, várias vezes nos últimos 2 anos, tá bom, pessoal? Então, o parlamentar é julgado aonde, professor? No STF, desde que ele tenha praticado o crime relacionado à função parlamentar e durante o mandato, tá bom? Professor, e se ele não praticar o crime em relação à função dele? Não é julgado mais no STF. Se ele praticar o crime antes de ser deputado, não é mais julgado no STF, tá bom, pessoal? Então, não pode esquecer disso nunca lá na sua prova. Antigamente, não. Qualquer julgamento de parlamentar ia para o STF. Hoje em dia, não, pessoal. Só vai para o STF aqueles que ele praticou relacionados à função parlamentar ou aqueles que ele praticou, né, durante, ou não, e durante o mandato parlamentar, tá bom, pessoal? Não pode esquecer disso aqui lá na sua prova. Isso aqui está caindo direto na prova, tá bom? Então, vamos matar aqui mais uma questão da nossa prova, tá? Para ser julgado no STF, tem que ter relação com o mandato parlamentar e ser praticado durante o mandato, tá bom? Por quê, professor? Antigamente era diferente. Era, professor. Antigamente era bem diferente. O parlamentar tinha furtado uma gravata. Olha só. Parlamentar era vendedor, né? Tinha outra carreira, tá certo? Era estudante, furtou uma gravata. Aí ele se tornava deputado. Todo esse processo dele ia lá para o STF. Hoje em dia não acontece mais isso, tá? Só vai para o STF se for um fato praticado em relação à função parlamentar e durante o mandato. Tá bom, pessoal? Não pode esquecer dessa caveira gigantesca da vitória, porque ela cai direto na nossa prova. Tá bom, pessoal? Beleza, então já aprendemos isso aqui também para a nossa prova. Tá na apostila aí tudo anotado para depois você, né, entender como cai. Tá bom? Olha só, pessoal. Veja essa. É correto afirmar que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, pois quaisquer de suas palavras, opiniões e votos, desde a expedição do diploma, serão julgados perante o STF. Questão mais antiga, perguntando onde ele vai ser julgado. Uma pergunta mais nova, com aplicação da jurisprudência. É o que eles estão fazendo muito agora. Tá? O foro por prerrogativa de função, segundo o STF, letra A, pode ser previsto pela Constituição Estadual em favor dos delegados de polícia em respeito à autonomia do Estado-membro e aos princípios federativos? Não pode, pessoal. Tá? E eu já deixei aí a resposta. Eu sempre brinco, pessoal. Isso é uma jurisprudência do STF. Alguns estados criaram foro por prerrogativa de função para delegados. Ou seja, para o delegado ser julgado no Tribunal de Justiça. Tá? O STF diz que é inconstitucional. Tá? Então, não pode estar aí essa jurisprudência para você lembrar lá na sua prova. Eu sempre brinco com meus alunos, pessoal. Tá? Jurisprudência é igual chifre.
Se você viu, sabe que tem. Se não viu, não sabe. É a mesma coisa de jurisprudência. Se você viu, mata a questão da prova, porque você sabe. Se não viu, pessoal, não adianta. Então, por isso que eu trago a jurisprudência, tá? Aqui está dizendo, pode ser previsto pela Constituição Estadual em favor dos delegados de polícia, em respeito à autonomia dos entes, à autonomia dos Estados-membros e ao princípio federativo. Não pode, pessoal. Não pode o delegado ter foro por prerrogativa de função, tá? Jurisprudência do STF, tá bom? B. Quanto ao STF, teve seu rol de beneficiários reduzido recentemente. Não, pessoal, o STF em nenhum momento não reduziu a quantidade de pessoas que podem ser julgadas no STF, tá bom? Beleza? Outra jurisprudência. Inicia-se com a diplomação do parlamentar federal, encerra-se com o término do mandato, qualquer que seja o estágio do processo. Não, pessoal. Se o processo já estiver maduro, pronto para julgar, por mais que o cara deixe de ser parlamentar, vai ser julgado no STF. Tá aqui a resposta. Não. Processo maduro fica no STF, mesmo que o parlamentar renuncie. Porque o que acontece, pessoal? Vou explicar isso para vocês, porque tem essa jurisprudência. Às vezes o processo estava todo pronto para ser julgado lá no STF. Todo prontinho, pessoal. Tudo. Tinha passado por todas as fases. Aí chegava a data da sessão para julgar o parlamentar. Era hoje o dia para ele ser julgado. Antes do julgamento começar, ele renunciava. Pessoal, sabe o que acontece? O processo ia lá para o juiz, lá embaixo, começar tudo de novo. E aí perceberam que isso era uma fraude que o parlamentar usava. E aí o STF decidiu, opa, peraí, o processo já está todo prontinho para julgar. O julgamento está maduro. Se ele renunciar, o processo continua aqui e nós vamos julgar. Tá bom, pessoal? Então está aqui essa outra jurisprudência, que é a letra C. Vamos lá. D. Cessa e o processo segue para a primeira instância se o parlamentar renunciar ou perder o cargo durante o prazo de alegações finais. Ó, pessoal, prazo de alegações finais é já o final do processo. Lembra lá de processo penal? Opa, o processo está maduro. Então, se está maduro, vai continuar lá no STF. Então, está errada a letra D. E aí a letra E, que é que se marcou nessa prova, o que diz a letra E? Por mutação constitucional, passou a aplicar-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e diretamente relacionados às funções. De modo que o crime cometido por parlamentar após a diplomação, mas sem relação direta com o cargo, será processado e julgado no juízo de primeiro grau. Aquilo que eu acabava de falar para vocês, pessoal, tá? O STF decidiu agora que só vai julgar deputado federal e senador se ele praticar o crime quando, pessoal? No exercício do mandato e esse crime tiver relação com o mandato. E se não tiver, não é julgado mais pelo STF. Professor, então me dá um exemplo. Quer dizer, se o parlamentar estuprar uma pessoa, vai ser julgado no STF? Não, porque não tem nada a ver com o mandato. Entendeu agora, pessoal? Beleza. Matamos aqui essa questão de prova boa, já pronta para você lembrar lá na hora da sua prova, tá bom? Beleza. Tranquilão? Professor, então, oi, pode perguntar? Professor, Alexandrina. Pode falar, Alexandre. Só para melhorar o entendimento, né? Nós temos duas situações que eu posso citar assim, para melhor entender, né? Tem aquela situação do deputado Silveira e da Flor de Lis. Então, no caso do deputado Silveira, que vai ser julgado pelo STF. Exemplo. O do Silveira teve relação com o mandato, né? Então, ele vai ser julgado lá pelo STF. Tranquilão? Já é Flor de Lis, eu acho que é o nome dela, Flor de Lis. A deputada Flor de Lis foi homicídio, não tem nada a ver com o mandato, por isso que o processo foi lá para o juiz do Tribunal do Júri. Pronto, você matou a pau aí com esse exemplo. Tranquilão? Beleza. Conseguiu entender? Beleza. Tá certo? Um tem relação com o mandato, fica no STF. Outro não tinha nada a ver com o mandato, vai lá para o juiz normal, tá bom? Beleza, tranquilão? Então vamos lá. Essa questão aqui boa também, ó. Diretores de universidades estaduais convidam todos os deputados estaduais para um debate cujo tema é segurança pública. Por ocasião do evento, em 26 de fevereiro de 2018, José, apresentado na condição de deputado estadual, discordando da opinião do seu rival político, o deputado Cláudio, que foi mostrado em um vídeo, que esse seria um desqualificado para o cargo que exerce. Cláudio, ausente ao evento, soube dos fatos e da autoria, em 3 de março de 2018.
apresentando queixa-crime, imputando o crime de injúria a José. Aí ele vai perguntar, pessoal, se caberia ou não caberia a queixa-crime. Pessoal, o deputado falou aquilo relacionado à função dele como parlamentar, tá certo? Beleza? E como ele falou, né, aquilo, mesmo que ele pratique, mesmo que ele tenha ofendido outro, ele não pode ser processado, tá bom? Aquilo que nós aprendemos agora tem imunidade material. Então, a resposta certa é a letra D. O STF não deverá receber a queixa-crime, pois existe imunidade dos deputados estaduais por palavras, opiniões e votos no exercício do mandato, ainda que fora das casas. Não importa onde ele esteja, pessoal, pode ser fora da casa, pode estar no Congresso, pode estar fora do Congresso, pode estar na TV, pode estar no rádio. Se falou aquilo relacionado à função, ele tem imunidade. Tá bom? Tranquilão, pessoal? Beleza. Outra questão boa aí para vocês começarem a entender como isso cai na prova. Desobrigação de testemunhar. Deputado não é obrigado a testemunhar sobre fato, né, que recebeu em razão, que tomou conhecimento em razão do mandato. Tá vendo, pessoal? Beleza? Imunidade do deputado. Ele não é obrigado a testemunhar sobre fato que tomou conhecimento relacionado ao exercício do mandato. Tá, pessoal? Beleza. Então, ele não é obrigado a testemunhar. Serviço militar. Tá aqui, ó. Outra, né? Só vai ser incorporado às Forças Armadas se houver licença da sua casa. Ou seja, se ele for deputado da Câmara dos Deputados. Se ele for senador, se ele tiver a licença do Senado. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, ele só exerce o serviço militar se tiver autorização da sua casa. Tá bom, pessoal? Aí vocês vão perguntar, professor, isso é uma prerrogativa, uma imunidade? É. Vamos imaginar a seguinte cena. Vamos imaginar que eu seja presidente da República, certo? Aí o Brasil entra em guerra. Quem faz o decreto de quem vai para a guerra é o presidente. Aí o Alexandrino é meu inimigo político. Sabe quem eu colocaria o primeiro nome para ir para a guerra? O Alexandrino. Vai lá, Alexandre, lá para o pelotão de fuzilamento, já morre logo por lá. Tá vendo, pessoal? Por isso que é uma imunidade, para evitar que um presidente mande um inimigo político dele, um adversário político, para uma guerra, para o cara morrer. Entendemos agora, pessoal? Beleza. Então, ele só vai se tiver licença da casa. Tá bom, pessoal? Beleza. Lembramos disso? Conseguimos entender essa prerrogativa do deputado, senador? Me digam aí, eu quero feedback. Vamos lá? Tudo tranquilão? Sim, mestre. Beleza? Ok, né? Tudo feliz? Vocês pessoal, e vocês com tempo de estudar, graças a Deus, vocês começaram cedo. Tá vendo? Não vai precisar ser aquela correria da outra OAB, vocês vão revisar com mais calma, tá certo? Vão ler exercícios sobre tudo que vocês estão estudando, tá? Vão organizando o material de vocês para poder já se preparar para a aprovação, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então vamos lá. O que mais que eu preciso saber? As atribuições do Congresso Nacional. Tá bom, pessoal? Beleza? Vamos lá. Saber qual a atribuição? A atribuição da Câmara e a atribuição do Congresso, tá? O que eu tenho que ler aqui, pessoal? Tá? Para poder entender isso aqui para a minha prova, tá? Tem várias atribuições, tá? Bora começar com essa aqui, pessoal. Essa aqui cai na prova. Atribuição do Congresso Nacional sem sanção do presidente. Ou seja, é um ato exclusivo do Congresso Nacional. Aqui, pessoal, nós vamos falar daquilo que é exclusivo do Congresso Nacional. Vamos lembrar. Lembra que eu falei, pessoal, qual a função do Poder Legislativo? Fazer leis e fiscalizar o Executivo. Lembra? Quem exerce o Poder Legislativo? Congresso Nacional. Então, aqui nós vamos ter atos, muitos deles, de controle do que faz o chefe do Executivo, do que faz o presidente. Tá certo, pessoal? Então, tá aqui, ó. Quais são as atribuições? Tá aqui, ó. Nesses atos, o Congresso Nacional não tem sanção do presidente. Por quê? Porque eles são atos exclusivos, pessoal, do Congresso Nacional. Então, são atos do quê, pessoal? São atribuições exclusivas, indelegáveis do Congresso Nacional, tá bom? Fazem parte do poder de fiscalização sobre o poder
executivo, vai fazer parte da fiscalização, né, sobre o poder executivo. Tá certo, pessoal? Então, aqui, isso que nós vamos lembrar na prova, é a fiscalização sobre o poder executivo que o Congresso vai exercer, tá bom? Beleza? Quando praticar o ato tem que se materializar num documento. O nome do documento vai ser decreto legislativo, tá certo? E esse decreto legislativo é um ato normativo primário, não se preocupe com isso agora, né? Mas vai mentalizando logo, né, que o Congresso vai expedir um documento chamado decreto legislativo número 1, decreto legislativo número 2, o Congresso Nacional, no uso das atribuições, faz isso. O Congresso Nacional, no uso das suas atribuições, faz aquilo. Tá? Isso aqui vai ser um ato normativo primário. Tá bom, pessoal? Beleza. Vamos entender que todos esses atos estão no artigo 49. Não é para memorizar. Eu vou conversar com vocês sobre esses atos agora. Tá bom, pessoal? Nós vamos ter um papo. Vamos imaginar que a gente está na mesa do bar, tá certo? Eu tomando minha Coca-Cola, certo? E vocês ouvindo, a gente conversando sobre o que é isso. É o Congresso fiscalizando o presidente, pessoal, tá certo? E o primeiro deles é esse aqui, ó. Cabe ao Congresso resolver definitivamente sobre tratados. O que é isso, pessoal? O presidente vai lá fora, assina um tratado. Mas isso é perigoso. Imagina o presidente sozinho assinar um tratado. Qualquer presidente, certo? E esse tratado pode prejudicar o Brasil. Esse tratado, pessoal, só vai ter validade quando o Congresso Nacional aceitar, tá certo? Então, por isso que o inciso 1 é resolver definitivamente sobre tratados, tá bom, pessoal? Beleza? Presidente quer declarar guerra, precisa de autorização do Congresso Nacional, pessoal. Imagina da minha cabeça, eu sou presidente, vou declarar guerra hoje. Pessoal, uma guerra é um caos. Causa problema na economia, desemprego, morte, tragédia, pode fazer com que a gente perca a nossa soberania. Então, pessoal, é algo que tem que ser controlado. Por isso que o presidente só declara guerra se o Congresso Nacional autorizar. Estão entendendo agora, pessoal? Presidente quer viajar e quer passar mais de 15 dias fora. O presidente só pode viajar para passar mais de 15 dias fora, pessoal, se for autorizado pelo Congresso Nacional. Tá certo, pessoal? Por quê, professor? Pessoal, o que o presidente vai passar mais de 15 dias fora de outro país? O que ele está planejando? O que ele está organizando? E as administrações do país, como que fica? Sem cabeça? Não, não pode. Por isso que se o presidente ou vice for se ausentar do país por mais de 15 dias, tem que ter autorização do Congresso Nacional. Professor, e se o presidente bateu o pé e viajou sem essa autorização e passou mais de 15 dias? O cargo vai ser declarado vago pelo Congresso Nacional. E ponto final. Tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilão? Ok, então estamos entendendo aqui o que o Congresso faz, tá? Olha só, o Congresso também aprova o estado de sítio, a intervenção federal. E aprova o estado de defesa e autoriza o estado de sítio. Professor, e se o Congresso não autorizar? Não tem estado de sítio. O presidente não pode decretar. Tá certo, pessoal? Beleza. O que mais, pessoal? O presidente praticou um ato que exorbita dos seus poderes. Aqui, ó. O presidente praticou um ato que exorbita dos seus poderes, certo? O Congresso vai lá e vai sustar esse ato, tá certo? O Congresso vai lá e vai sustar esse ato. Não tem jeito, pessoal, tá? Beleza? O presidente praticou um ato hoje que está fora daquilo que diz a Constituição, está fora daquilo que diz as leis. O Congresso vai lá e susta esse ato. Tá certo? Vai aparecer lá, decreto legislativo número 1. O ato do presidente da República não está conforme a Constituição Federal e nem conforme a lei. Desta maneira, sustamos o referido ato. É isso, pessoal. Tá certo? O Congresso, para se proteger, pode mudar temporariamente a sua sede. Tá certo, pessoal? Beleza, tá? Tranquilão? E o que mais, pessoal? A questão de quanto ganha um deputado.
eles mesmos vão fixar quanto que ganha o deputado e o senador. Vão fixar, né, idênticos subsídios para deputados federais e senadores, tá bom? E também vão fixar quanto que ganha o presidente, vice-presidente e ministro de Estado. Quem faz isso é o Congresso Nacional, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então vamos lá, matando as nossas questões da prova. Outro clássico de prova. Não é o Congresso que fiscaliza o presidente? Se é o Congresso, então é o Congresso que julga anualmente as contas do presidente da República, pessoal. Cabe ao Congresso julgar anualmente as contas do presidente da República. Tá certo, pessoal? Beleza. Tranquilão? Viu como vai ficando fácil? Se vocês entenderem isso, que é o Congresso que fiscaliza, professor, pelo amor de Deus, aqui no Brasil que é... Não, pessoal, não é aqui no Brasil. É aqui no Brasil, é na Itália, é na França, são nos Estados Unidos, é na Argentina, todo local que tenha uma democracia civilizada, tá certo? E respeito às instituições, é assim que estão as constituições dos outros países, tá bom? Beleza? Tranquilão? Ok, certo? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Fiscaliza e controla por qualquer das suas casas os atos do poder executivo. Tá aqui, ó. O poder de fiscalização sobre os atos do presidente da República. Tá aqui, ó. Beleza? Tranquilão? Ok? E cabe ao Congresso apreciar os atos de concessão e renovação de emissoras de televisão. Tá certo, pessoal? Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de televisão. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Ok. Tá certo? Então, nós temos isso aqui, ó, pessoal. Aprovar a iniciativa do Poder Executivo sobre atividades nucleares, escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas. Pessoal, mas só para vocês conseguirem entender, tudo isso que eu marquei agora são os atos de controle. Eu sou o presidente... Tá certo? Mas eu sou controlado, tenho controle sobre meus atos, não vou fazer loucura, pessoal. Tem que ter o controle, quem controla? São os parlamentares, é o Congresso Nacional, tá bom? Conseguimos entender isso? Bora lá, me deem um feedback sobre isso aí, se conseguiram compreender tranquilamente isso aí como funciona. Ok, pessoal? Tranquilão? Por isso que eu falei para vocês desde o início. Vocês não são juristas de WhatsApp, vocês não são juristas de Facebook, vocês fizeram uma faculdade de direito, pessoal. Tá certo? Beleza? Preserve o que vocês aprenderam. 5 anos de faculdade, 1 ano estudando para a OAB, depois carteira para a OAB, especialização em direito, depois mestrado em direito, anos e anos estudando para vir lá o jurista de Facebook e WhatsApp achar que entende de direito, pessoal. Não é assim que funciona a regra, tá certo? Do jogo, tá certo? E vocês, como estudantes de direito, pessoas da área jurídica, não podem aceitar isso, tá certo? Também. Beleza? Tranquilão? Vamos lá entender isso para a nossa prova, né? Ok, tá certo? Então vamos lá. Então matamos mais essa questão da nossa prova, né? E aí vem, tá certo? Olha só. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Controle político do Congresso Nacional inclui, letra A competência do Congresso sustar os atos do presidente que extrapolem o seu poder regulamentar. Acabávamos de falar aqui, ó. Competência do Congresso, quando o presidente praticar um ato que exorbite seu poder, cabe a quem sustar esse ato, pessoal? Congresso Nacional. Tá aqui, ó. Mais uma questãozinha da nossa prova, tá certo? Para vocês conseguirem entender. Olha aí, ó. A próxima. Compete exclusivamente ao Congresso. Tá aqui, ó. Vamos lá? De novo, letra E. Sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do seu poder regulamentar. Pronto, pessoal. Vai matando aqui todas as questões da nossa prova sem medo de ser feliz. Tá bom? Isso aqui tudo a gente já falou, que foi sobre deputados, senadores. Tá? E agora a gente vai aqui para as atribuições da Câmara. Porque lembra lá, pessoal? Tem a atribuição da Câmara, tem a atribuição do Senado e tem a atribuição do Congresso. A gente viu a atribuição do Congresso. Vamos ver a atribuição da Câmara. Pessoal, quando vocês forem estudar, estudem logo de cara na revisão a atribuição da Câmara. Porque as atribuições da Câmara são poucas, pessoal. Tá? Qual vai ser a atribuição principal? Autorizar o processo contra o presidente.
tá? O presidente só é processado se a Câmara autorizar. Autorizar por 2/3 os processos com o presidente, vice-presidente e ministro de Estado. Cai direto na prova isso aqui, pessoal. Aqui, ó. Quem autoriza o processo com o presidente? A Câmara. O presidente não prestou contas, que o presidente tem que prestar contas todo ano. Quem vai fazer a tomada de contas do presidente é a Câmara. Tá aqui, ó. Tá vendo? O que é tomada de contas? Uma linguagem bem simples. Vai buscar todos os documentos para mostrar como o presidente gastou. Tá bom, pessoal? Beleza. O que mais? Tá? Que cai na nossa prova. Eleger os membros do Conselho da República e vai tratar da sua organização interna. Professor, mas qual mais cai na prova? Esse aqui, ó. Esse 1, tá certo? Vou deixar dessa cor ciano e esse 2. É o que mais cai na prova, pessoal. Tá certo? Beleza? É o que mais cai na prova, tá? Compete à Câmara autorizar por 2/3 processo contra o presidente, vice-presidente e ministro de Estado e também proceder à tomada de contas do presidente se ele não prestar contas no prazo legal, pessoal. Tá aqui o artigo 51. Bom, caveirão da vitória, tá? No artigo 51 que ele cai direto lá na nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza, aprendendo isso aí com muita facilidade para poder, né, chegar lá e matar a questão, tá certo? E aqui eu fiz o esqueminha para você aprender, tá aqui, ó, o esquema, ó. As atribuições acima destacamos como de suma importância. Aqui, ó, que são essas aqui, ó, que eu acabei de falar. Autorizar o processo contra o presidente, certo? E fazer a tomada de contas do presidente, quando o presidente não prestar contas do prazo legal. Tá aqui, ó. Deixei separado, deixei o artigo, deixei o esqueminha para você matar a questão da sua prova. E além disso, aqui, ó. Compete, questão da prova para você saber como cai, pessoal. Compete à Câmara dos Deputados. Letra A, autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o presidente, vice-presidente e ministro de Estado. Tá certo a letra A. Acabou. Viu como é fácil, pessoal? Beleza? Tá aí, ó. Todo jeito que cai na prova tá aí o esquema, tá? Certo? Tá lá, certo? A nossa legislação, tá bom? Beleza? Tudo que você precisa saber. Senado. E agora vamos para as atribuições do Senado. Tá? Isso aqui, eleição, mandato, tudo você já sabe, que eu coloquei já lá em cima, né? A gente começou a nossa aula falando sobre isso, né? Mas é bom vocês revisarem depois. E aí vamos para atribuições do Senado, tá certo? Que é o que é muito importante para a nossa prova, tá? Lembra que eu falei ainda há pouco, pessoal? Senadores, mais idade, mais maduros, 35 anos de idade mínima, porque o cara já teve uma experiência de vida, uma experiência política, tá certo? Beleza? Por quê? Olha só a responsabilidade do Senado. Processar e julgar presidente e vice-presidente da República. Tá vendo, pessoal? É o Senado que julga presidente da República, tá certo? Nos crimes de responsabilidade. Olha só, pessoal, é o Senado que faz impeachment de um presidente. Isso é sério. Então, por isso que compete ao Senado essa responsabilidade. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Nenhuma dúvida na prova de vocês? Conseguimos entender isso? O que mais? Cabe ao Senado. Aqui, ó. Vamos lá. Também, olha só a responsabilidade. Processar os ministros do STF. Aqui, ó. Os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Tá aqui, ó, pessoal. Olha só a responsabilidade do Senado, pessoal. Tá? Ele que julga, né, os próprios ministros do STF por crime de responsabilidade. Ele que julga, né, o Procurador-Geral da República nos crimes de responsabilidade. Tá vendo, pessoal? Nomes. Aqui, ó, por voto secreto, após a arguição pública, que é chamada sabatina, tá certo? Olha só, cabe ao Congresso, pessoal, escolher certos nomes para... Desculpa, Congresso não, o Senado. Cabe ao Senado escolher certos nomes
para alto escalão do governo. Que nomes? Aqui, ó, magistrados dos casos previstos da Constituição. Que magistrados são esses? Ministro do STF, STJ, ministro do Tribunal de Contas, governador de território, presidente e diretor do Banco Central, procurador-geral da República. Tá vendo, pessoal? Então, esses cargos aqui, pessoal, são de extrema importância para a estrutura do país. Por isso que esses nomes, né, por mais que o presidente indique, só são aprovados se forem, né, se for houver aprovação do Senado, tá bom, pessoal? É como agora, né, tem uma vaga, né, lá no STF para ministro do STF, o presidente indicou o nome, mas o nome só vai passar, só vai ser nomeado se o Senado, né, autorizar. Aqui, ó, se o Senado, desculpa, autorizar, se o Senado aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, magistrados, né, que são os ministros do STF, STJ, ministro do Tribunal de Contas, governador de território, tá certo? Beleza? Procurador-geral da República, tá? Então, precisa ali da aprovação do Senado. O que mais, pessoal? Chefe de missão diplomática. O cara vai ser diplomata no Iraque, nos Estados Unidos, tá certo? Só vai se o Senado aprovar. Se o Senado não aprovar, o presidente tem que escolher outro nome. Tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilão, mata a questão da prova aqui, pessoal. Beleza? E outro detalhe também, o Senado, pessoal, é a questão daquilo que envolve dinheiro, aquilo que pode trazer um prejuízo para o país. O Brasil quer fazer um empréstimo, tá? O Brasil quer fazer operação de crédito. Isso só vai ser feito, olha aqui o dinheiro, o S de Senado, o S de cifrão, se o Senado autorizar. Tá aqui, ó. Beleza? Tudo que envolve dívida, tá aqui, ó. Tudo que envolve dívida, tá aqui, ó. Dívida do país, tá? Que isso pode levar a gente à falência, né? Dívida, operações de crédito, tá aqui, ó. Operações de crédito, tá certo? Beleza? Tá? Então, tudo isso aí, pessoal, tá? Dívidas, operação de crédito, empréstimos que o Brasil vai fazer, isso só vai ser feito se tiver anuência, aprovação do Senado Federal. Caso contrário, não tem. Tá certo? Não precisa memorizar cada um desses, não. É só você entender do jeito que eu coloquei lá, você mata a sua questão da prova, tá bom? Tranquilão? E, por último, S de Senado, suspender lei que foi declarada inconstitucional. E pode ser uma lei federal, uma lei estadual ou uma lei municipal. Caberá a suspensão da lei pelo Senado. Tá aqui, pessoal. Lembra que eu falei que era uma conversa? Você vai ler com tranquilidade, para vocês entenderem como isso funciona, tá certo? Tranquilão? E lembra lá o Procurador-Geral da República? O nome só passa se o Senado aprovar também. O presidente escolhe o Procurador-Geral da República. Precisa que o Senado aprove, tá bom, pessoal? Esse nome. Pronto, pessoal. Tá aqui, ó, as questões que vocês vão enfrentar. Aí eu coloquei um esquema, as atribuições, qual que nós temos que destacar para a nossa revisão final. Tá aqui, ó. Julgamento do presidente, julgamento de ministro de Estado, julgamento de ministro do STF, aprovação para cargos públicos, suspender lei declarada inconstitucional, tá certo? Beleza, então vamos lá, né? Vamos lá. É correto que treino é treino, jogo é jogo, bora lá. É correto afirmar que sobre a estrutura do Poder Legislativo brasileiro compete privativamente ao Senado aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missões diplomáticas. Certo, pessoal? Lembra lá que são os diplomatas, tá? Os diplomatas, tá certo? Lembra que eu falei? Precisa de aprovação do Senado, tá bom? Beleza, tá? Vai ter uma sessão secreta, né? Uma sabatina secreta, tá certo? E aí os deputados, né? Desculpa, os senadores votam para saber se aprova ou não aprova aquele nome, tá bom? Vamos escolher a Valcilene para ser embaixadora na França. Eu sou presidente, indiquei, mas ela só vai se o Senado
aprovar o nome dela, tá bom, pessoal? E aí ela vai para uma sabatina secreta, que a gente chama de arguição secreta, tá certo? Beleza, para poder decidir se ela vai ou não vai, tá bom? Tranquilão, pessoal, viu como vai ficando facinho, tá certo? A nossa questão da nossa prova. Vamos aqui para outro detalhe que cai na nossa prova, né? Tu trabalha em primeiros detalhes da nossa prova. Tá? Alguém falou para mudar o azul. Por que você não consegue enxergar o azul lá? Vamos lá. Ficou sem enxergar quando está em azul? Vou colocar, então, vou tirar o azul, vou colocar em ciano. Vou colocar em amarelo. Pronto, eu acho que agora ficou melhor para enxergar, né? Em negrito. Vamos lá? Pronto, beleza? E aí matou aqui a questão da nossa prova, mais uma questão aqui bem legal para a nossa prova, tá bom? Beleza, já coloquei amarelo para facilitar a visão de vocês, tá bom? Beleza, vamos lá ver outra questão muito boa para a prova. Compatibilidade, a gente não vai trabalhar isso aqui, certo? Agora, tá? Isso aí deixa para mais lá, para a reta final, lá no finalzinho, tá certo? E aí a gente termina a nossa aula com perda do mandato do parlamentar. Como o parlamentar pode perder, né, o seu mandato, tá bom? Pessoal, essa tabela aqui é para facilitar a vida de vocês. A situação. O que foi que o parlamentar fez? Tá bom? Certo? Então vamos lá, saber o que ele fez. Tá certo? E aqui nós temos, né? Quebra de decoro. Aqui, ó. O que mais? Faltou, né, a terça parte das sessões. Teve a perda ou suspensão dos direitos políticos, né? Teve uma condenação transitada em julgado. Pessoal, essa tabela é a tabela da salvação de vocês, tá? Porque se você for ler lá a Constituição, é ruim. Não que você não tem que ler, mas lá, se você olhar para a tabela, você mata a questão da prova. Tá aqui, ó. A palavra-chave, tá? Vamos lá. Vamos começar com a quebra do decoro. Tá aqui, ó. Se o parlamentar tiver quebra do decoro, guardou dinheiro na cueca, a perda será, olha a palavra-chave, decidida pela casa. O que significa? Se ele for deputado federal, tá certo? A Câmara dos Deputados vai votar para saber se ele vai perder ou não vai perder o mandato. Se ele for senador, o Senado vai votar para decidir se ele vai perder ou não vai perder o mandato. Tá bom, pessoal? Então, olha a palavra-chave. Quebra de decoro vai ser decidida pela casa. Agora nós temos o caso do deputado faltão. Ele faltou 1/3 das sessões. Caraca, esse cara faltou muito, não é isso? Aí a perda já não é mais decidida, é declarada pela mesa, pessoal. A perda é declarada pela mesa. Então, o deputado faltou 1/3 das sessões, o presidente da mesa chama ele. Cara, aqui, ó, você perdeu seu mandato, vá para casa, pegue seu banquinho que eu vou chamar o suplente. É assim que funciona, pessoal. A perda é declarada pela mesa, em caso de falta. Tá bom? O que mais? Por enquanto está conversando. Depois vocês vão ler na casa de vocês com mais tranquilidade a apostila. Perda dos direitos políticos. A perda também é declarada pela mesa. O cara teve os direitos políticos suspensos, tá certo? Ele perdeu o direito político. O presidente da mesa vai dizer, cara, tá aqui a decisão que você perdeu o direito político. Pegue seu banquinho e volte para casa. É declarada pela mesa. A mesma coisa é a questão da justiça eleitoral. O político foi condenado pela justiça eleitoral. A perda é declarada pela mesa. Vocês têm que lembrar, a apostila, pessoal, ela está bem direcionada para a prova. A situação que o deputado fez, o que aconteceu e como ele perde. E a palavra-chave já está aí marcada, tá bom? E o que mais, por último? Condenação transitada em julgado. O cara foi condenado a 1000 anos de prisão. A perda é decidida, olha a palavra-chave, decidida. Decidida pela casa, não é automática. Vai para a votação. Se ele é deputado federal, vai votar se ele vai perder ou não vai perder o cargo. Se ele é senador, vai votar se ele vai perder ou não vai perder o cargo. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, tá aqui o esquema com as palavras-chave de tudo aquilo que você precisa
para matar a questão da prova. E aqui uma série de questões já marcadas para vocês treinarem na casa de vocês com os respectivos gabaritos, né? E entendendo essas questões. Não faz essa questão hoje, não precisa, tá certo? Vocês já tiveram a aula, já deu meia-noite, tá certo? Amanhã pega a apostila, dá uma lida nos tópicos marcados, vai lá para o exercício, faz, tá certo? Depois errou, dá uma lida de novo. Pessoal, aprovação é repetição. Tá certo? Lembra que eu falei, vocês têm que adotar a técnica de concurso para passar agora no OAB, tá? Aprovação em prova é repetição. Professor, já vi esse módulo, tem que ver de novo. Professor, já vi essa matéria, tem que ver de novo. Professor, já fiz essa bateria de exercício, faz de novo, pessoal. É assim que a gente passa numa prova, tá, pessoal? Não existe método da salvação, método milagroso, não, para passar na prova. Prova é repetição pura. Vocês têm um material bom, tem um material mastigado, um material que está trazendo as informações que vocês precisam, tem um exercício, mas tem que treinar, pessoal. Tá certo? Tem que treinar mesmo para poder passar. Tá bom, pessoal? Bora descansar, que já deu, tá tarde, não é isso? Amanhã vocês vão ver esse material, não precisa ver hoje mais, tá? Vão dormir com a consciência tranquila, porque a meta de hoje vocês cumpriram e a gente se encontra, né, virtualmente na próxima segunda-feira, tá bom? Tá certo? E aí vocês conseguirão ali, né, entendendo tudo que vai vir na prova de vocês. Se preparem agora, pessoal, se preparem agora. A nossa reta final, né, vai ser nos últimos 30 dias antes da prova e a gente vai ter visto muita matéria e a gente só vai trabalhar exercícios, tá certo? A gente põe isso na cabeça de vocês. A gente vai fazer tudo agora para nos últimos 30 dias de prova a gente só trabalhar exercício, tá bom? Tranquilão, pessoal? Um grande abraço para vocês. Boa noite. Vamos agora descansar, tá certo? E professor, boa noite. Até a próxima. Boa noite, pessoal.